Bom, pessoal, na última aula nós falamos de autômato com pilha com duas direções. Nessa aula nós vamos apresentar o autômato linearmente limitado, que é finalmente o tipo de reconhecedor capaz de reconhecer todas as linguagens sensíveis ao contexto. Ok? Então vamos lá. Bom, a ideia que a gente vai apresentar é esse autômato aqui, autômato linearmente limitado, que toda linguagem reconhecida por um tal autômato pode ser gerada por uma gramática sensível ao contexto. Em outras palavras, é uma linguagem sensível ao contexto. E vice-versa, toda a linguagem sensível ao contexto, que por definição é aquela que pode ser gerada por uma gramática sensível ao contexto, ela pode ser reconhecida por um autômato linearmente limitado. Assim como acontece com os autômatos com pilha, o autômato linearmente limitado é essencialmente a definição dele é não determinística. E o autômato linearmente limitado determinístico é um caso particular do autômato linearmente limitado. E assim como acontece com os autômatos com pilhas de duas direções, a gente não tem certeza se existem linguagens que são reconhecidas por autômatos linearmente limitados e não são por autômatos linearmente limitados determinísticos. Esse aqui é um problema em aberto, diria bem mais famoso do que no caso dos autômatos com pilhas de duas direções. Ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Em inglês o nome desse autômato é Linear Bounded Automata. A ideia é que ele é parecido com o autômato com pilhas de duas direções. Quais são as diferenças? A primeira semelhança é que o string é representado assim, com um marcador à esquerda, um marcador à direita. Para simplificar, a gente vai supor que a leitura, já, em vez de começar antes desse marcador, já começa no primeiro elemento do string. A segunda diferença é que ele não possui uma pilha. Ele, na verdade, ele usa como estrutura de dados para fazer contas a própria fita onde está a entrada. Na verdade, esse A é um caso particular da máquina de Turing, que a gente vai ver depois, na próxima unidade. Quando o Turing definiu, ele definiu com essa fita aqui infinita. Então, isso aqui é a mesma coisa que uma máquina de Turing, mas com a fita linearmente limitada. Aqui a gente está trabalhando exatamente limitada no tamanho da entrada, porque existe um teorema que garante para a gente que, se ela é linearmente limitada, ou seja, se ela é uma constante fixa vezes o tamanho da entrada, eu posso fazer a mesma coisa limitando ao tamanho da entrada. Ok? Então, por isso que o nome vem linearmente limitado, e poderia ser limitado ao tamanho da entrada. Bom, vamos lá. Então, aqui eu já expliquei que aqui ele vai escrever aqui como é que funciona isso. Esse aqui é um autômato linearmente limitado. Aqui ele diz o que ele lê, aqui o que ele escreve, aqui para que lado anda, assim como no autômato com pilha de duas direções, mais uma semelhança. Ele pode andar para a esquerda ou para a direita. E o que acontece, se ele andar sempre para a direita, ele tem o mesmo poder de computação que o autômato finito. Vamos dar uma olhada. Esse aqui, a quantidade de 1 é ímpar. Ele funciona exatamente como o autômato finito. Ó. Eu estou no estado Q0 e ele anda 0. Eu continuo no estado Q0 e troco 0 por x. Repara que eu andei para a direita, indico aqui o estado que eu estou, que é 0, e troquei o 0 por x. E aqui, agora, eu estou lendo 0. Eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu estou lendo 1, eu vou passar por esse arco aqui e vou para o estado Q1. E vou escrever um x ali também. E agora eu estou no estado Q1, eu vou andar. Como eu não tenho nenhuma ação aqui prevista para o marcador de final, eu vou ficar parado nesse estado. Se eu ficar parado, é o suficiente para o autômato linearmente limitado reconhecer. Tá? Em algumas definições, a gente trabalha que o estado final não pode ter transições, mas a gente está permitindo aqui que a gente tenha um estado a menos. Contanto que quando ele fique parado, se ele parou no estado final, ele reconhece. Há outras possibilidades. Né? Além de ele parar no estado final, ele pode parar no estado não final, que é o caso que, se eu tivesse um aqui, ele ficaria a mais e ele ficaria parado no estado. E ainda tem uma terceira possibilidade, que ele entrar em loop para sempre e não parar. Na segunda e na terceira possibilidade, ele não reconhece a entrada.
Na primeira possibilidade, que é parar no estado final, ele reconheceu a entrada. Outra maneira de representar essas configurações aqui é muito parecida com a representação de novo, do autômato com pilha de 2 direções, só que repare, em vez de eu botar o estado, eu poderia trabalhar com o estado e o arpão, assim como o autômato com pilha de 2 direções. Isso não tem problema nenhum ser usado em alguns lugares. Mas já que eu não tenho que representar a pilha, eu vou representar simplesmente o conteúdo da fita e o estado imediatamente antes do quadrado que eu estou lendo. Então, essa configuração é representada assim, essa configuração aqui é representada assim, e assim por diante. Eu não tenho pilha, e eu estou aproveitando e colocando o estado no lugar de onde estaria o arpão de leitura. Ok? Então, vamos para o próximo. Esse daqui é um outro autômato linearmente limitado. Dessa vez, essa linguagem não é regular, então não tem chance. Só que essa linguagem é livre de contexto ainda. Né? Seria interessante a gente fazer até um e vamos ter exemplos depois, que reconhecem linguagens que não são livres de contexto, mas que são acessíveis ao contexto. Né? Bom, mas esse é o primeiro exemplo clássico. O que eu vou fazer? Eu vou trocar, a ideia é que eu troco o zero por branco e vou sair procurando o zero correspondente. Como? Eu pulo todos os zeros e uns e vou até o final. Quando está no final, que vai ter esse marcador aqui, e eu tenho que encontrar um, porque eu tirei um zero e vou trocar esse um por branco. Aí volto até o início, pulando zeros e uns, até encontrar o branco, e aí eu sou obrigado a encontrar um zero. Repito o processo. A próxima vez que eu passar por aqui, não vai ter mais o marcador de final, já vai ter o branco, porque eu vou ter trocado um por branco. Ok? E quando é que termina? Quando termina é quando está tudo branco. Quando eu chegar nesse estado aqui e encontrar o branco, é porque terminou. Como esse cara sempre tira do início, no início eu sempre tiro um zero. E esse sempre do final eu sempre tiro, esse aqui sempre tiro do final eu sempre tiro um. Então a ordem está correta. E além disso, a quantidade de zeros e a quantidade de uns são iguais. Vamos ver funcionando. Primeiro eu tenho que aplicar essa regra aqui, que está entrando um zero. Troquei o zero por branco e andei para a direita. Agora encontrei outro zero. Eu continuo no mesmo estado e vou para a direita. Encontrei um, eu continuo no mesmo estado. Encontrei um, eu continuo no mesmo estado. Encontrei o final. Eu vou andar para a esquerda agora e mudar de estado. Agora no estado Q2, se eu encontrar um 1, que é o que eu preciso encontrar, repara que se fosse outro caractere aqui, um 0, por exemplo, eu pararia, eu travaria num estado não final. Mas agora eu encontrei um, eu posso substituir por branco, vou para esse novo estado, e aí pulo 1 e pulo 0. Pulo 1 e pulo 0, sempre andando para a esquerda, até que encontro o branco e ando para a direita. E agora encontrei um 0, repito o processo. Leio o 0, pulo 1, encontro um branco, vou para o estado Q2 e encontro um 1. Vou substituir por branco e vou para o estado Q3. Estado Q3 já encontrei o branco, eu vou para o Q0. Q0 encontrei o branco, vou para o estado final e ele para. Então é reconhecível o string. Ok? Esse é bem simples e está aqui representado. Esse autômato ele também pode ser representado por tabelas. Por quê? O autômato com pilha era mais difícil, porque o movimento sempre dependia da entrada e do topo da pilha. Né? Esse aqui, o movimento, assim como no autômato finito, só depende do que eu estou lendo naquele momento. Então eu posso representar em função do estado que eu estou, em função da entrada que eu estou lendo, eu vou fazer uma ação. Se eu estou no estado Q0 e entra 0, o que acontece? Eu troco o 0 por branco, e ando para a direita na fita e vou para o estado Q1. Então eu represento aqui, ó, vou para o estado Q1, troco o 0 por branco e vou para a direita. Então eu posso representar todo esse autômato aqui com essa tabela aqui. É uma maneira de eu representar também mais fácil do que desenhar isso aqui. Ok? Então aqui fica como exercício para vocês. 0 é n maior ou igual a 0. A gente fez o caso que era 1, né? Ou não. Vamos voltar lá para cima. Esse aqui, n maior ou igual a 1. Então esse aqui é uma mudança quase desprezível daquele exercício. Esse aqui é muito fácil, né? Muito fácil. E esse aqui é mais interessante. Esse exercício aqui, vocês têm que tomar cuidado no seguinte. Vocês vão ter que trocar o 0, depois pode trocar o n final, trocar o 2, volta a trocar o 0, trocar
o 1 penúltimo, por exemplo, trocar o 2, aí volta, troca o 0. Mas quando vocês terminarem tudo, vocês vão ver que eu não vou ter garantido que não tenha coisas depois do último 2. Então, ou que se você começou do último 2 para a esquerda, pode ter sobrado coisas aqui no meio. Vocês vão ver que vocês vão ter que fazer um teste a mais no final. É só esse detalhe, o resto é muito parecido. Ok? Então, pessoal, esse autômato é muito importante, é o autômato linearmente limitado, e ele é muito importante porque ele é basicamente uma máquina de Turing. E a gente vai ver muito máquina de Turing. Consequentemente, vamos trabalhar mais o autômato linearmente limitado. Quando a gente chegar na máquina de Turing, a gente já sabe tudo. É só a questão de ter mais espaço disponível. Na verdade, os autômatos linearmente limitados são exatamente as máquinas de Turing que consomem o espaço do tamanho da entrada. Né? Espaço ODN. No caso da máquina de Turing, espaço ser ODN, ou 2 ODN, ou 3 ODN, não altera a capacidade de processamento dela. Então, espaço N. Espaço N. Na verdade, o que eu quis dizer? Espaço N ou espaço ODN, né, não faz diferença para a capacidade de processamento de uma máquina de Turing. Então, o autômato linearmente limitado é um caso particular da máquina de Turing. É claro que tem linguagens que precisam de espaço quadrático ou até mesmo exponencial para o reconhecimento delas. Mas a gente vai aprender praticamente todas as técnicas de desenho de máquina de Turing usando o autômato linearmente limitado. Então é muito importante. Esse é um vídeo muito importante, faça os exercícios. Tá? Até a próxima aula. E é isso. Tchau.